US$ 1 bilhão é o total em premiações que serão distribuídos pelo Super Mundial da FIFA. A notícia será oficializada hoje, segundo o jornalista britânico. Rapaz, já imaginou uma bela bolada entrando no bolso do Botafogo? Vamos te mostrar isso daqui. Botafogo e União de Leiria, clube português, anunciam parceria estratégica. Vamos tentar entender o que o Botafogo pode realmente tirar de proveito dessa nova parceria. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no canal do Manel. Se você não me conhece, meu nome é Manuel Thiago, eu estou aqui todos os dias te trazendo 3 conteúdos diariamente para você poder ficar por dentro de absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Hoje é o segundo conteúdo, esse daqui é o segundo conteúdo do dia, e já somos mais de 160 mil apaixonados pelo Botafogo. Portanto, venha fazer parte da nossa família, se inscreva no canal e larga o dedão no like para você não perder absolutamente mais nada sobre o Botafogo e, claro, me ajudar a doutrinar esse algoritmo, a treinar cada vez mais esse algoritmo para ele distribuir os conteúdos do canal do Manel para cada vez mais irmãos de camisa botafoguense. Deixa eu pegar aqui primeiro, começar pela premiação do Super Mundial. Olha que loucura, né? Primeiramente, esse troféu do Super Mundial é qualquer nota, né? Esse troféu é uma coisa muito linda. Se você ainda não tinha visto esse troféu, realmente, cara, esse daqui ia ficar maravilhoso no Museu do Botafogo, hein? Já imaginou? Bom, as chances são muito pequenas, ainda assim, a gente vai tentar fazer o melhor possível para poder conquistar. Olha lá, ó. A FIFA vai anunciar hoje o valor total de premiação da Copa do Mundo de Clubes. A expectativa é que o valor seja próximo a US$ 1 bilhão. A gente está falando aqui de 6 bilhões de reais. Só para efeitos de comparação, os direitos de transmissão no Campeonato Brasileiro foram fechados tanto por Libra quanto a LFU em cerca de 2,8, 2,9 bilhões de reais, né? Então, aqui a gente está falando de 6 bilhões de reais, quer dizer, praticamente o dobro, um pouco mais do que o dobro desse valor. É impressionante. A UEFA também, a expectativa também é que os times da UEFA fiquem com a maior parte desse dinheiro. Na próxima semana, a divisão por continentes será divulgada. Então, uma pena que realmente a gente não vai ter caindo no bolso do Botafogo essa quantidade gigantesca de dinheiro, pelo menos uma fatia justa, né? Eu acho que a FIFA, para poder fomentar o futebol, deveria dividir-se irmãmente, de modo que, para clubes de mercados periféricos, a participação no Super Mundial tivesse um impacto muito maior do ponto de vista financeiro do que para clubes grandes europeus. Mas a gente sabe que a vida não é tão simples assim. A FIFA ela enfrenta nos bastidores uma guerra muito grande para conseguir fazer com que os europeus topassem participar. E com isso, claro, eles exigiram dinheiro e não foi pouco dinheiro, não. Muito por conta disso, a gente vai ter uma fatia menor. Vamos esperar para ver essa divisão que vai ser publicada aí na semana que vem. Olha só, o Botafogo fechou uma parceria com a União de Leiria. A página Informa Fogo até brincou. De quem? Leiria. Pois é, a gente não consegue se livrar do Leiria, hein? Impressionante. O União de Leiria é um clube da segunda divisão de Portugal. E ele que, na verdade, fez o anúncio dessa parceria. A ideia é atuar nas áreas comerciais e no desenvolvimento de jovens atletas. Você tem aí, então, por mais que o Botafogo não tenha nas suas redes sociais ainda, ou nota oficial publicada, uma confirmação disso, você tem uma troca de camisa entre o João, né, que é o presidente do clube social, com o presidente, o Lucas Neto, não é isso? Lucas alguma coisa, vou lembrar o nome dele aqui, Nélio Lucas, Lucas Neto não, Nélio Lucas é o nome do presidente do União de Leiria. Bom, vamos lá, como é que essa parceria pode ser boa para o Botafogo? De diversas formas. Primeiro, deixa eu te apresentar um pouquinho mais desse modesto clube português, o União de Leiria. União de Leiria ele foi fundado em 1966 e atualmente ele é uma SAD, que é a mesma coisa que falar que é uma SAF, Sociedade Anônima Desportiva. Portanto, é um clube que poderia ser adquirido pelo John Textor. Lembra que o John Textor tem namorado a possibilidade de comprar clubes em Portugal? Há muito tempo o John Textor quer ter um clube posicionado naquele mercado para poder torná-lo
um destino de muitos jovens atletas brasileiros. Talvez essa aproximação com a União de Leiria seja o início de um namoro que pode culminar com uma proposta do John Textor para comprar o clube português. A gente sabe que muitos processos de fusões, de aquisições, de M&As, né, eles começam muitas vezes por parcerias comerciais que as partes vão trocando figurinha, vão se conhecendo, vão vendo que realmente tem uma sinergia muito grande entre elas e acabam fechando uma operação de compra e venda da empresa. União de Leiria é um clube muito modesto. Assim, apesar de ser modesto, o estádio do União de Leiria tem realmente uma capacidade bem interessante. Lembra que há um tempo atrás saiu a notícia, eu mesmo trouxe a notícia aqui para vocês, que o Botafogo iria fazer uma proposta de compra pelo Casa Pia, ou tinha interesse de fazer uma proposta de compra pelo Casa Pia? Pois é, o estádio do Casa Pia tem capacidade para apenas 4.000 pessoas, enquanto que o estádio do União de Leiria tem capacidade para 23.000 pessoas. Quer dizer, é um clube que, apesar de estar na segunda divisão, enquanto que o Casa Pia está na primeira divisão, o União de Leiria tem um potencial de torcedores e tudo mais até maior. Bastante interessante, né? Deixa eu pegar coisas mais interessantes aqui para vocês. Ele já tem 18 participações na primeira divisão e claro que ele quer voltar ali para a primeira divisão. E para o Botafogo é até interessante que ele esteja na primeira divisão, porque isso ajuda a valorizar os ativos. Então você imagina um jovem, por exemplo, como o Yarley, que talvez não vá ter tantas oportunidades na temporada aqui no Botafogo. Ele poderia estar jogando na Europa. Assim ele adquire experiência portuguesa, experiência europeia, pode, quem sabe, acabar cativando o scout de algum clube europeu e dali conseguir uma transferência enchendo os cofres do Botafogo, ao invés de ficar aqui no banco parado, sem conseguir se valorizar. Ao mesmo tempo, ele pode chamar a atenção, terem propostas por ele, mas o próprio Botafogo entender, não, volta para o Brasil que a gente vai te usar aqui e, nesse sentido, até te valorizar mais do que aí numa segunda divisão portuguesa. O Botafogo, nessa janela, não sei se vocês repararam, mas diferente do que foi no passado, o Botafogo não mandou tantos jogadores para a Bélgica, para o Molenbeek, da mesma forma como já tinha feito em outras oportunidades, né? Essa parceria Botafogo-Molenbeek, vindo por meio da Eagle Futebol, ela meio que deu uma freada nessa última janela. Eu fiquei de olho nisso e eu achei muito curioso. Eu não sei se por falta de interesse do Botafogo ou por falta de interesse do Molenbeek. Talvez o que tenha havido John Textor mandou o jogador para lá e viu que não teve um impacto de desenvolvimento daqueles atletas, ou quem sabe de valorização daqueles atletas da forma como ele imaginava que poderia ter. Então, acaba sendo um trabalho de convencimento muito grande, mandar o cara para a Bélgica e tal, chegar lá, não tem um retorno tão grande de valorização do atleta, não sei. Mas, sem dúvida nenhuma, que Portugal acaba sendo um destino muito mais interessante para a gente do que efetivamente mandar para a Bélgica. Olha, inclusive, falando em jovens atletas, por exemplo, Matheus Nascimento, olha ele com a camisa aqui do Los Angeles Galaxy, né? O Matheus Nascimento, se ele tivesse efetivamente já dentro desse contexto de parceria com a União de Leiria, claro que jogar MLS é muito mais interessante do que jogar a segunda divisão portuguesa, mas imaginando um contexto um pouco mais desenvolvido, onde a União de Leiria esteja na primeira divisão, talvez fosse até um caminho natural e mais interessante ter o Matheus Nascimento em Portugal do que nos Estados Unidos. É muito mais interessante você ter o Matheus Nascimento por um clube jogando contra Sporting, Porto, Braga, Benfica, do que jogando, sei lá, contra o Cincinnati, contra o Toronto, Seattle Sounders e por aí vai. Então também tem essa situação. São parcerias que vão ajudando o Botafogo lá no futuro a construir um caminho mais interessante. Inclusive, essa matéria do Fogão Net traz a informação de que o Botafogo se valeu de um aplicativo chamado Transfer Room, que conecta clubes a agentes de jogadores. E eles descobriram que alguns clubes da MLS tinham interesse no Matheus Nascimento por meio deste aplicativo. E por meio do aplicativo, eles fizeram contato entre empresário e atletas e acabaram fechando o empréstimo do Matheus Nascimento, que é bastante interessante, né? É o uso da tecnologia cada vez mais presente no futebol. Bom, vamos falar aqui também de outro assunto bastante interessante,
que foi o Paulo César Vasconcelos, né, falando um pouquinho mais sobre o trabalho do Renato Paiva e dizendo que um dos principais desafios do Botafogo vai ser blindar o Renato Paiva após esse episódio aí do Arthur Jorge, né? Ele falou no Seleção Sport TV que o Renato Paiva tem um desafio no qual o Arthur Jorge se saiu muito bem, que é o gerenciamento de grupo. Teve um jogo em São Paulo que foram perguntar para o Marlon Freitas o que o Arthur Jorge interveio, chamou ele no sábado contra o Palmeiras, né? Na verdade, no sábado o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense e o Botafogo entra em campo minutos depois e empata com vitória. Na terça-feira tinha Palmeiras e Botafogo em São Paulo. Na segunda, o Arthur Jorge convoca uma entrevista coletiva para falar da qualidade do elenco, que naqueles jogadores ele confiava. E aí o Paulo César Vasconcelos diz: nós, da imprensa, poderíamos achar que a entrevista era inoportuna e tal. O papel dele, além de ganhar jogos, é mostrar aos jogadores: eu estou na frente, eu estou aqui, a responsabilidade é minha. E vai ser esse o desafio do Renato Paiva. Quer dizer, aquela coletiva que foi emblemática para o Arthur Jorge, para poder blindar o elenco, que, na minha opinião, teve um efeito muito positivo no sentido de motivar os jogadores e tal, de fechar o grupo. Botafogo vinha de uma sequência de empates, não sei se você se lembra, tenho certeza que sim. E aquela entrevista dali, cara, eu acho que foi um golaço do Arthur Jorge. E aí realmente fica aqui o que o Paulo César Vasconcelos está dizendo. Quer dizer, vão ser um ano de muitos desafios aí para o Renato Paiva. Será que o Renato Paiva vai ter essa mesma desenvoltura de saber lidar com o grupo, de saber lidar com a imprensa que o Arthur Jorge tinha? Que, na minha opinião, o Arthur Jorge era até mais habilidoso em relação até mesmo em relação ao Luiz Castro, quando desse assunto, né? E aí ele ainda fala o seguinte: o Paulo César Vasconcelos. Vou citar um jornalista que eu respeito muito, que é o Elton Serra, que trabalha nos canais ESPN. Ele falou que o trabalho dele no Bahia, dentro de campo, não tinha problemas. Agora, dentro do vestiário, ele vai ter que saber mostrar para os jogadores, para esses jogadores, que é um grupo diferente. Não tem substituto para o Luiz Henrique. O Arthur é o Arthur. E não adianta querer jogar sobre o Arthur essa expectativa. O Renato Paiva vai ter que se preocupar muito com o que ele vai fazer no vestiário. Ele vai mostrar para esses jogadores o seguinte: vocês vão ter em mim um líder. E aí é o X da questão, né? Será que efetivamente a gente vai conseguir, aliás, o Renato Paiva vai conseguir ser esse líder para o elenco que o Botafogo tanto precisa? Essa é a provocação do Paulo César Vasconcelos. Eu sei que tem muita gente na torcida do Botafogo desconfiada em relação ao trabalho do Renato Paiva. Eu mesmo também fico. Eu já falei aqui várias e várias vezes. Eu acho que toda contratação, seja de jogador ou seja de treinador, ela gera alguma expectativa. A expectativa pode ser boa, a expectativa pode ser ruim. A expectativa pode ser muito boa, a expectativa pode ser muito ruim. Para boa parte da torcida do Botafogo, eu não sou cego. Eu leio os comentários, eu converso todos os dias com os torcedores, né, por meio das redes sociais, pessoalmente, aí, quando a gente se esbarra pelos bares assistindo jogos da vida, né? Eu estava num bar lotado aqui em São Paulo, né? Tinham para mais de 60 botafoguenses assistindo aquele Botafogo e Racing, quando saiu a notícia do Renato Paiva. A repercussão inicial foi muito ruim. Nos dias seguintes, a gente percebeu que a torcida baixou a temperatura, embora permaneça a desconfiança, mas para muita gente, não, mas calma lá. O trabalho lá no Bahia não foi ruim por causa dele, foi ruim por causa do elenco do Bahia. O cara no México fez um bom trabalho. Será que esse cara é tão ruim assim? Aí você vai começar a escutar as entrevistas dele, começa a estudar o treinador, estudar os trabalhos que ele fez, você vê, pô, mas calma aí, tem qualidade aqui. Ele não é esse Zé Mané que as pessoas tentam pintar o Renato Paiva, não. Mas o Renato Paiva também tem predicados negativos, vamos assim dizer. Ele não soube lidar com a comunicação com a torcida. Ele não soube lidar bem com a pressão que veio das arquibancadas. E a gente sabe que a torcida do Botafogo é muito mais cri-cri, mas muito mais pentelha mesmo do que a do Bahia. O Botafogo é um dos clubes mais difíceis de serem dirigidos do futebol, não só brasileiro, mas mundial. Tudo no Botafogo ganha uma proporção enorme, tudo no Botafogo realmente é bem complicado. Então, aqui no Botafogo, se a bola não começar a entrar, filho, logo no começo, você pode ter certeza que a galera vai cair de pau em cima dele. E a orelhinha de burro vai ser o de menos. Vai por mim. Eu continuo advogando aqui
junto à torcida do Botafogo no sentido, vamos deixar o homem trabalhar, né? Não vai ser no primeiro jogo que a gente vai ver o auge do trabalho dele e nem vai ser no primeiro jogo que a gente vai ver a pior fase do trabalho dele. O primeiro jogo é só um primeiro jogo. Eu acho que a gente vai ter que dar um turno inteiro aí pro Renato Paiva, mais a fase de grupos da Libertadores, para a gente poder olhar e falar, cara, de fato o trabalho desse cara é bom. Cara, de fato o trabalho desse cara não é bom. Se o John Textor quiser alguma coisa esse ano, ele talvez no retorno ali troque o treinador depois do Super Mundial, né? Porque não adianta, vai ser ele o cara do Super Mundial. Começa o trabalho agora para chegar ali no Super Mundial. Mas se tudo der muito errado, o Botafogo, porra, quem sabe até eliminado de Libertadores, ou aos trancos e barrancos, não estiver convencendo no Brasileiro, Botafogo mal no Brasileiro, mal em Libertadores, chega no Super Mundial, faz uma fase de grupo protocolar, quem sabe ali, da virada de turno para retorno, o John Textor tem que fazer um recálculo da rota. Esse é o pior dos cenários. O melhor dos cenários é o Botafogo mandar super bem na fase de grupos, passar com tranquilidade, ele brigar pelas primeiras posições logo de cara, chegar no Allianz na primeira rodada e já conseguir uma vitória contra o Palmeiras, ou pelo menos um empatezinho lá no Allianz, não é mau resultado. Quero te lembrar que poucos serão os clubes que vão conseguir no Allianz Parque uma vitória, ou quem sabe até mesmo um empate. Lembrando que o Palmeiras foi muito bem nessa janela, manteve seu treinador mais uma vez pela 5ª temporada consecutiva, salvo engano. Então tem tudo isso aí. Beleza? Eu volto mais tarde com o terceiro conteúdo do dia. Um grande abraço para vocês que ficam e fui!